Chegamos então ao nosso 37º encontro e nós estamos no capítulo 10 do Evangelho de João. Nós vimos João descrevendo para nós uma parábola que Jesus proferiu enquanto discutia, enquanto debatia com seus opositores, com os legalistas, com os fariseus. Então, Jesus profere uma palavra logo depois da cura do cego de nascença e do embate que eles tiveram, porque a cura foi no dia de sábado, e acusando Jesus de ter quebrado a lei, enfim, daquela situação que nós já entendemos dos encontros passados. Mas agora nós temos uma parábola, e nós lemos a parábola no último encontro. Eu vou reler, para a gente poder tomar pé da situação. A parábola diz assim: em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que Jesus lhes falava. Vamos entender um pouquinho mais dessa parábola. No encontro passado, nós já vimos os personagens dessa parábola. Nós vimos a ovelha, e nós podemos entender a ovelha como uma comparação a nós cristãos, que somos totalmente dependentes de Cristo. O aprisco como sendo o reino de Deus, tão almejado, tão esperado, tão ansiado por nossas almas. É o aprisco de Deus, é o reino de Deus. O ladrão nesse caso são os opositores. Lembre-se, Jesus está debatendo, está discutindo com aqueles homens. Então, naquele momento, a comparação que a gente pode fazer é que, quando o Senhor fala de ladrão, mercenário, ele está se referindo aos seus opositores daquele momento. Está se referindo ao legalismo, ao farisaísmo que imperava naquilo ali. Esse legalismo, esse farisaísmo estava roubando, matando, destruindo a fé das pessoas, não permitindo que as pessoas vissem em Jesus o Messias prometido. A legalidade toda, a tradição, estava prendendo tantas pessoas que as pessoas não estavam conseguindo ver em Jesus o Messias. Ele também mostra para a gente que esses homens tão arraigados à lei, que não deixavam que as pessoas entendessem que Jesus é o Cristo, ele vai dizer para a gente, em outras palavras, que eles não estavam alimentando as ovelhas, mas estavam se alimentando das ovelhas. Aí eu busquei no encontro passado a informação que Ezequiel passa para nós, no capítulo 34, onde Ezequiel fala assim: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Olha, o profeta já dizia: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Come as gordas, vestivos das lãs, degolais o cevado, mas não apacenta as ovelhas? As fracas não fortaleceste, as doentes não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste. Mas olha que Ezequiel fala para a gente: mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Este era exatamente o cenário que eles estavam envolvidos naquele momento. As leis, o farisaísmo, todo o legalismo que imperava ali, dominava as pessoas com rigor e dureza. Essa é a verdade, rigor e dureza. Era exatamente isso, era exatamente esse o contexto da época. Os líderes religiosos dominando com rigor e dureza. O outro personagem que a gente viu também é do pastor. E nesse caso, não é um pastor qualquer, é um bom pastor. É o Messias prometido, é o nosso Jesus, é o Cristo. Ele que vai dizer: eu sou a porta das ovelhas. Jesus se coloca como bom pastor, se revelando como Messias prometido, aquele prometido do Antigo Testamento. O relacionamento entre o pastor e as ovelhas, esse tipo de relacionamento, era muito bem conhecido por todos daquela época, porque a atividade de pastoril, de você cuidar de ovelhas, já era uma coisa natural deles. As escrituras revelam muito sobre esse relacionamento entre pastor e ovelhas. Quem não conhece o Salmo 23? Salmo 23 já começa: o Senhor é o meu pastor, ele não me faltará. O Senhor é o meu pastor, já dá a ideia do cuidado de um pastor por suas ovelhas.
Olha só, antes dessa parábola que Jesus está falando aqui agora, eles já tinham perfeito entendimento desse relacionamento, porque os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, todos eles foram pastores de ovelhas. Sim, Abraão, Isaac e Jacó, pastores de ovelha. Moisés que fez a lei, que se agarram tanto à lei, quando foi banido do Egito, foi pastor de ovelha nas terras de Midian. Davi, antes de ser ungido rei, Davi era pastor de ovelhas. Logo, quando Jesus profere essa parábola, todos poderiam entender perfeitamente o que Cristo queria dizer do relacionamento entre pastor e ovelha. Mas os fariseus, legalistas, não entenderam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não escutam. Eles estavam vendo os milagres que Jesus estava fazendo. Não estava acreditando. Eles estavam escutando diretamente de Jesus, mas não estava dando ouvido. Eles que deveriam ser pastores de seu povo, estavam matando, roubando e destruindo a fé das ovelhas. Esse é o contexto. Mas nessa parábola, Jesus queria salientar a enorme diferença que há entre um bom pastor e um ladrão de ovelhas. Esse é o foco da parábola. Eu quero mostrar para vocês a diferença que existe entre um bom pastor e um ladrão de ovelhas. O ladrão não entra pela porta, mas ele entra no aprisco. Essa é a verdade. Ele não vai entrar pela porta, vai entrar por outros cantos, vai subir. Mas ele vai entrar no aprisco e vai chegar no aprisco, vai pegar a ovelha mais indefesa, a mais incauta e vai levar com ele. Isso é um fato. O ladrão também, ele vai atrás das ovelhas. O pastor não, as ovelhas vão atrás do pastor, mas o ladrão vai atrás das ovelhas. Por quê? O ladrão não vai para alimentar a ovelha, ele vai para se alimentar da ovelha. Então ele vai atrás da ovelha. Já o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Os opositores de Jesus não entenderam essa parábola, pois de fato eles não eram pastores de ovelhas. Eles não cuidavam das ovelhas. Os interesses dele pelas ovelhas poderiam ser outro. De repente, manter uma posição de liderança, de destaque, ou de repente um interesse financeiro. Mas o fato é que eles não eram verdadeiros pastores, como Ezequiel falou, do povo de Deus. Como eles não entenderam, e não entenderam mesmo, Jesus então vai passar a explicar, salientando a grande diferença que há entre o pastor e um ladrão mercenário. Vamos ver então? Vamos voltar ao texto? Versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Jesus tem que falar de novo. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. E ele fala, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. E ele fala no versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagens. Venha para mim que eu sou a porta, eu estou à disposição, estou aqui à espera de vocês. Quem vem para mim vai entrar, vai sair, não vai ser escravo, ainda vai achar pastagens. Versículo 10. O ladrão não. Versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aqui está uma grande diferença. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele continua, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é uma vida comum, é uma vida em abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. De novo, Jesus afirmando, eu sou, está aqui. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mercenário? Não. Mercenário que não é pastor. Olha o versículo 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir um lobo, abandona as ovelhas e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Olha o versículo 14. Eu sou o bom pastor. Ele volta a afirmar no versículo 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. 16. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, que não são judias, que são gentias. A mim me convém conduzi-las,
elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Aí o Senhor Jesus está falando, tem outras ovelhas. Se vocês não são os únicos judeus, vocês não são os únicos, tem outras. Eu vou atrás das outras. E quando eu juntar, haverá um só rebanho e um só pastor. Não é o rebanho dos batistas, não é o rebanho dos presbiterianos, não é o rebanho dos judeus. Não, é um só rebanho. Um só rebanho. Eu sou batista porque eu me identifico mais com as doutrinas batistas do que com as demais. Não condeno as demais, mas me identifico mais com as doutrinas batistas, por isso eu sou batista. Mas, na verdade, eu tenho que entender que eu faço parte desse rebanho aqui, onde há um só rebanho e um só pastor. E Jesus, o Messias, ele é o pastor desse rebanho único. 17. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Aí Jesus já começa a falar do sacrifício e da ressurreição. Para eles isso aqui ainda era novidade, eles não conseguiriam entender isso aqui nunca. Nós entendemos perfeitamente, mas eles estão entendendo, estou vendo só uma ponta do iceberg aqui. Então, quando Jesus fala assim, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Diz mais, 18, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Aí Jesus está falando da morte sacrificial dele, da morte vicária. Jesus fala assim, tem autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Então Jesus começa a falar aqui de uma coisa que iria acontecer daqui a pouquinho, na festa da Páscoa, onde o Senhor vai se entregar por amor a nós, por obediência ao Pai. Mas ele não vai ficar morto, ele vai ressuscitar. Então o Senhor está falando dessa situação que aqui, por enquanto, é inusitada para eles. Eles vão entendendo depois, mas nesse momento aqui não estão entendendo nada. Aí João escreve, olha o que João vai escrever para a gente, versículo 19. Por causa dessas palavras, rompeu grande dissensão entre os judeus. Houve briga, dissensão. Muitos diziam, ele tem demônio, enlouqueceu, por que o ouvis? Uns gritavam isso. E outros diziam, não, esse modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Aí aqui já está se dividindo mais a opinião pública, vamos dizer assim. Uns já estavam agarrados à lei, já estavam presos à lei, não conseguiam ver em Jesus o Messias prometido. E como não tem mais argumentos, eles gritam, é um demônio, tem um demônio aqui. Ou então, esse cara está louco, ele enlouqueceu, para de ouvir. Mas outros diziam, não, de jeito maneira, do jeito que ele fala, não é de um endemoniado. E tem mais, um demônio pode restaurar a vista de um cego de nascença? Um demônio tem esse poder? Então, aqui uma dissensão entre eles, e eles se dividem francamente. Vou parar por aqui, e no próximo encontro a gente continua desse ponto. Fiquem todos com Deus, se cuidem, e até a próxima, se Deus assim nos permitir.